Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos. Vamos começar mais uma live nossa, com um tema muito importante. Como diz o doutor Rafael, que pelo menos dentro da área médica, ele enche os simpósios, todos os médicos e as pessoas que não são têm interesse de entender esse confronto entre medicina e espiritualidade. Como sempre, a gente fica aguardando um pouquinho as pessoas chegarem, mas também é de conhecimento de todos que essa live está sendo gravada e nós vamos colocar amanhã, provavelmente ela já está na nossa página no Facebook, e logo depois ela vai para o YouTube, que a gente também disponibiliza para quem quiser fazer e compartilhar, fica mais fácil. Como é de costume, vamos fazer a nossa oração de abertura dos nossos trabalhos. Vamos pedir a Deus Pai, ao Mestre Jesus, a São Miguel, que é o nosso mentor da CBPR, pedir à Virgem Santíssima, todos os nossos guias, protetores, instrutores, mentores, que possam estar conosco, nos auxiliando, nos protegendo, nos intuindo, e que possam todos eles passarem nas nossas residências, trazendo aconchego, trazendo acolhimento, trazendo o amor fraternal, o amor incondicional entre todos nós. Que possamos fazer uma live com muito brilhantismo, que possa ajudar muitas e muitas pessoas. Que assim seja. Ok. Bom, então, como eu comecei falando, nós faremos uma live sobre psicoterapia, sobre medicina e espiritualidade. E o objetivo dela é promover valores positivos, melhoras do cuidado ao possibilitar o enfrentamento do sofrimento humano, como a empatia, resiliência e o autoconhecimento. Em tempos de pandemia, onde somos confrontados com isolamento social, desamparo, medo de algo ameaçador da continuidade da vida, nos confronta com a finitude, como a prática clínica atrelada à abordagem da espiritualidade pode nos orientar e proporcionar ganhos na saúde física, emocional e espiritual. Dito isso, eu faço assim o início e vou passar a palavra, então, para o doutor Rafael, amigo nosso, companheiro, participante desse grupo desde os primeiros dias, que é um geriatra experiente, é um médico extremamente experiente, que vai nos passar alguma coisa sobre medicina e espiritualidade. A palavra está com você, meu amigo Rafael. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, participando desse grupo. É um prazer poder estar falando aqui desse tema tão importante e tão diverso que é medicina e espiritualidade. Quando eu falo medicina e espiritualidade, eu não falo somente do ato médico, do ato do tratamento médico em si. Eu falo em medicina ligada ao contexto da saúde. Mas a gente vai ver durante a apresentação, durante a nossa conversa, nosso bate-papo, que o processo terapêutico de qualquer profissional de saúde se dá através da interação entre o assistente e o assistido. Quer seja o assistente, seja médico, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. E na geriatria, nós temos o hábito de trabalhar a interdisciplinaridade.
trabalhar de forma conjunta, integrada, entre os mais diversos profissionais da área de saúde e na parte de gerontologia de outros profissionais não médicos, mas que lidam a área de saúde e não da área de saúde, como advogados, engenheiros. Então é muito tranquilo para mim falar em trabalhar em interdisciplinaridade, já que é um mote da geriatria e da gerontologia, trabalharmos em conjunto. E o quão importante a abordagem da espiritualidade na prática clínica. Como eu sou médico, essa apresentação vai ser mais ligada à parte médica, porém, isso se transborda pode se colocar para qualquer profissional de saúde. Então, para a gente poder entender a importância e a relevância da espiritualidade da área e a saúde, a espiritualidade, medicina, espiritualidade, a gente tem que saber, existe alguma relação entre as duas, né, entre a saúde e a espiritualidade, e tentar definir, entender o que é espiritualidade, neste contexto em que nós vamos abordar hoje. A Organização Mundial de Saúde, desde 1998, ela define como saúde um estado dinâmico, né, de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente uma ausência de doença ou de enfermidade. Então, a gente já traz aqui que a Organização Mundial de Saúde traz o contexto espiritual no contexto de saúde, né? E isso vai mostrar nossa relevância. Então, como compreender a espiritualidade? Como compreender a relevância da espiritualidade no contexto de saúde? A espiritualidade é um substantivo feminino, né? É a qualidade do que é espiritual, é a característica ou qualidade de quem revela intensa atividade religiosa ou mística, religiosidade e misticismo. Porém, o termo espiritualidade não fica só no conceito que está no dicionário, que se encontra no dicionário. A espiritualidade pode ser definida como a propensão humana a buscar o significado para a vida por meio dos conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentimento de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. E isso é importante de nós relatarmos. Espiritualidade não está relacionada diretamente à religião espírita e não está relacionada diretamente a uma vivência ou uma prática religiosa. Como veremos ao longo da nossa conversa, a espiritualidade pode estar presente no ato do tratamento de saúde, mesmo numa pessoa, num indivíduo, que não tenha nenhuma crença religiosa e que seja, vamos dizer, ateu. Como podemos definir espiritualidade? Então, a espiritualidade é viver com o espírito. É, portanto, uma dimensão construtiva, segundo Borges Teixeira, do ser humano. A espiritualidade é uma expressão para designar a totalidade do ser humano enquanto sentido de vitalidade. Por isso, a espiritualidade significa viver segundo a dinâmica profunda da vida. Isso significa que tudo na existência é visto a partir de um novo olhar, onde o ser humano vai construindo na sua integralidade a sua integração com tudo que o cerca. Sejam a família, os profissionais de saúde, sejam as doenças, tudo que o cerca vai envolver nesse contexto de espiritualidade. Os sentimentos. Então, o mundo ocidental tem uma tradição cultural que separa o espírito da matéria e divide o ser humano em corpo e alma. Uma pesquisa histórica mostra que as tradições culturais, espirituais, filosóficas, da respiração, fala sobre o sopro primordial, que fala, e muitas religiões ou ritos religiosos vão tratar isso de forma dogmática. Mas a palavra espírito vem do hebraico, vem de pneuma, e do grego vem de espíritus, do latim como fonte original onde todos os conceitos de espírito bebem, de espiritualidade bebem nessa fonte. Existem dois conceitos de espírito, um antigo e um moderno. O antigo conceito de espírito fala de uma parte transcendente divina, eterna,
entre uma parte corporal, terrena, considerada a mais profunda da experiência humana, e outra parte espiritual separada pela morte. O conceito moderno de espiritualidade, de espírito, é um conceito fenomenológico. Aparece depois de Kant e de Hegel. E eles dividem o espírito não em uma coisa, e sim num modo de ser, um modo de liberdade. O ser humano constrói a sua existência fora do espírito cósmico, ou seja, no espírito encarnado, no espírito em que vivemos como espírito. Sob o ponto de vista psicológico, os espíritos são, portanto, complexos inconscientes, autônomos, que aparecem de forma na projeção, e isso foi falado por Jung, né? Como compreender a espiritualidade, então? A espiritualidade, então, pelo que a gente pôde ter até agora, é um conceito amplo, é um conceito aberto, e transcende ao que a gente entende por religião. A espiritualidade implica numa condição universal, e a religião é uma condição particular, onde é exercida a espiritualidade. Alguns indivíduos usam a religião ou a religiosidade como caminho de atingir a sua espiritualidade. Mas, porém, outras pessoas podem atingir a espiritualidade sem ter essa questão do dogma religioso envolvido no seu processo. Simbolicamente, é possível compreender as religiões como esferas menores, imbricadas umas nas outras, sendo envolvidas todas elas pela espiritualidade. Por esse motivo, as religiões estão no eixo da espiritualidade, sendo impossível separá-las uma das outras. Se nós pegarmos e formos estudar as religiões, todas elas têm laços em comum, links, que podem fazer com que a gente possa trazer um pensamento, uma filosofia, que caminham uma entre as outras. Como a gente pode compreender a relevância da espiritualidade no contexto de saúde? Então, o espírito pertence ao ser humano. Igualmente, a Terra pertence ao cosmos, bem como a vida. Então, o espírito é cósmico, a celebração da vida com a saúde em todas as formas possíveis. Então, a boa saúde proporciona uma vida plena, de saúde interior e exterior, e isso pode se irradiar para a parte espiritual, que transcende o corpo físico. Como compreender a relevância nesse contexto de saúde, a espiritualidade nesse contexto de saúde? Estudos indicam, cada vez mais, na década de 70, nós tínhamos um artigo relacionando medicina, saúde e espiritualidade. Era uma média de um artigo por ano, tentando trazer a relevância desse assunto. Já no ano 2000, nós chegamos a mais de 2.000 artigos científicos promovendo a relação entre saúde e espiritualidade, ciência e espiritualidade, e medicina e espiritualidade. Quando a gente joga na plataforma Lattes, uma plataforma de pesquisa, hoje a gente passa de mais de 3.000 artigos envolvendo esse assunto, essa temática, publicações científicas em grandes revistas, falando dessa temática, ciência, saúde e espiritualidade, e medicina e espiritualidade. Então, estudos vêm mostrando cada vez mais que os profissionais que abordam a espiritualidade, que conseguem conversar com seus pacientes sobre a espiritualidade, esses profissionais conseguem atingir mais profundamente o processo terapêutico desses pacientes, conhecem melhor esses pacientes, e essas pessoas conseguem perpassar pela doença de forma menos sofrida, com menos sofrimento, com mais enfrentamento perante a doença, e, por conseguinte, tendo, durante o seu processo de saúde e doença, mais qualidade de vida. Seja esse processo um processo de cura, ou um processo que, infelizmente, não poderá evoluir para a cura, e que a gente vai dizer que é um processo que irá evoluir para a terminalidade e finitude. Então, compreende-se que o ser humano é mais ajustado quando melhor ele compreende a dor e o sofrimento alheio, e, com certeza, ele consegue ser mais atencioso consigo e com seus pacientes.
E assim humaniza a prática médica, aí eu englobo a prática de saúde como um todo. A medicina e espiritualidade é adequada esclarecer que, como eu já falei, que não trata de uma religião. Isso envolve dogmas e crenças. A religião envolve dogmas e crenças de uma pessoa que incorpora a questão religiosa dentro da espiritualidade. Porém, é bom deixar claro que não necessariamente você precisa abordar a religião e, de certa forma, dentro da prática de espiritualidade, na prática clínica, a gente pode perpassar pela religião. Entretanto, o profissional de saúde, ele tem que se despir perante o seu paciente, perante o seu assistido, dos seus dogmas e crenças religiosas. E saber ter uma escuta ativa e ter uma escuta que possa compreender, uma escuta empática perante aqueles dogmas religiosos, de forma a respeitá-los no contexto do entendimento daquele processo de saúde e doença. E isso é uma forma de aproximar o indivíduo assistido daquele profissional que está assistindo ao paciente. Então, a espiritualidade é um grande guarda-chuva, muito amplo, que agrega tudo que está em volta dela, né? O conceito de saúde, né, como já foi falado da Organização Mundial de Saúde, nos obriga a debruçar sobre a espiritualidade, obriga o corpo de saúde, obriga o corpo clínico a debruçar sobre a espiritualidade e o sofrimento da pessoa que está ali sendo assistida, né? E a ideia de que a espiritualidade e ciência são antagônicas, que já faz parte do passado, que isso antigamente era, na Idade Média, a gente dividiu, a gente fez uma cisão entre o que é ciência e o que é espírito. Atualmente, a ciência, cada vez mais, vem se aproximando do que é espírito e do que é espiritualidade. E isso vem trazendo esse amplo debate sobre como abordar a espiritualidade e como é importante abordar a espiritualidade na prática clínica. Como eu falei, não só da parte médica, como da parte de qualquer profissional que vai assistir ao seu paciente, profissional de saúde. E ficou óbvio, então, que a espiritualidade, cada vez mais, não se distancia da ciência e que ela é a própria ciência viva dentro do conceito da espiritualidade. Tanto é que Fickrey e Capra falam da física quântica e espiritualidade. E ao estudo da física quântica, teve que se debruçar e abrir o braço para a questão da referência à espiritualidade no estudo da física quântica. Então, cada vez mais, segundo Ivan Salgado, um grande estudioso de ciência e espiritualidade, medicina e espiritualidade, que publicou um livro sobre saúde e espiritualidade, discernir os melhores desenhos de estudo e encontrar as melhores evidências que suportem a associação entre espiritualidade e saúde constitui um novo, intrigante e profundo paradigma para a medicina moderna. Então, isso é uma prática, é uma vivência do dia a dia. Então, a espiritualidade vem de longe, né? Se a gente for olhar para os nossos antepassados, para os homens primitivos, eles que começaram a se reunir, né? A humanidade cresceu e é o que é hoje, porque somos seres gregários, que precisamos um dos outros, que temos os nossos ritos, sejam eles familiares ou fora da família, em grupos sociais, e a partir disso, em seres primitivos, em humanos primitivos, né? Na história antiga, já descreviam nas cavernas ou nos egípcios, nas pirâmides, sobre seres transcendentes ou comunicações ou fatos que traziam um conforto espiritual, uma comunicação com algo que não estava tangível ali ao conhecimento, mas que, de certa forma, trazia algum grau de como lidar com o sofrimento, como lidar com aquelas questões que o corpo sofria e ele não sabia explicar. E, de certa forma, essas reuniões, isso começou a se formar o que hoje a gente tem como as religiões. Entretanto, mais uma vez eu falo,
que a espiritualidade e religiosidade podem estar imbricadas, mas elas precisam ser vistas de forma separada, né? Então, aposta-se cada vez mais na ciência e nas técnicas como um caminho para a solução de todos os problemas humanos. Mas a gente viu que a ciência pura cartesiana, a ciência de Descartes, ela não esclarece pontos importantes da nossa vida diária e dos nossos sofrimentos, principalmente do nosso sofrimento espiritual. Então, todos nós temos que nos debruçar para o lado espiritual, de forma a poder nos conhecer, e eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, olhar para si mesmo, buscar o autoconhecimento, para poder entender a si mesmo, para, de certa forma, poder acolher de forma empática e de forma a entender o sofrimento do outro, e respeitando a espiritualidade e a vivência de cada um, poder permear o processo terapêutico. Do ponto de vista conceitual e filosófico, como eu já falei, a espiritualidade, para muitos, pode englobar misticismo e proporcionam o sentido e promovem a reflexão sobre o sentido da transcendência passageira da vida. Porém, boa parte de todos nós que cremos em Deus, né, quer seja qual Deus, seja o Deus cristão ou não cristão, alguma força maior, Deus é, antes de mais nada, um sentido. O sentido místico que faz bem não só a vida da mente, mas também a vida do corpo, garantindo o equilíbrio existencial ao homem. Então, nesse ponto, a gente chega que a medicina e a espiritualidade, elas se unem, para cuidar da saúde de forma integrada, de forma a propiciar valores positivos que vão ajudar o indivíduo e também ao profissional de saúde a enfrentar o sofrimento com possibilidade de debater perante as suas crenças, as suas filosofias, a sua biografia e a sua existência pessoal, a possibilidade da sua diretiva de cuidados, de como eu vejo a vida, de como eu compreendo a vida e a espiritualidade, de como eu compreendo esse sofrimento pelo qual eu passo e como eu desejo esse processo terapêutico ocorra. E dar ao indivíduo a possibilidade de ser o escritor da sua própria história. E não somente um boneco marionete sendo direcionado por uma outra pessoa, por uma outra cabeça. Então, a literatura científica é ampla, eu poderia trazer aqui inúmeros artigos sobre medicina e espiritualidade, e eu vou trazer alguns exemplos mais concretos de artigo, porém eu vou trazer eventos de vida, e a gente pode abrir depois para o debate, para as perguntas, que podemos ampliar essa discussão. A literatura científica, ela ajuda, ela cria, a ciência, ela trabalha em criar instrumentos, ou meios, ou forma, ou mecanismos condutores de como abordar ou como treinar o profissional a falar sobre a espiritualidade, a falar sobre esse assunto, que muitas vezes é difícil para o próprio profissional. Então, uma orientação que eu acho interessante para os profissionais de saúde que queiram se aventurar nessa grande viagem de abordar a espiritualidade, uma viagem positiva, uma viagem terapêutica, de abordar a espiritualidade na prática clínica, que primeiramente passem por um processo, como já foi falado nas outras palestras que precederam a essa, um processo de autoconhecimento, um processo de autoentendimento, um processo de abrir a mente para possibilidades, porque o que pode ser verdade para você não necessariamente será a verdade para o seu paciente. E aí o processo de se despir das suas verdades e entender a verdade do outro e conseguir caminhar e transitar dentro dessas verdades vai fazer com que a comunicação empática aconteça de forma ampla e o processo de terapêutico se estabeleça de uma forma, de um cuidado mais individualizado para aquele paciente. Então, a gente tem na ciência, como eu vinha falando, várias formas, vários mecanismos, vários trabalhos que podem
e que mostram como a espiritualidade impacta, né, ou como sentimentos ou sensações impactam nas doenças e na qualidade de vida dos pacientes. Então, pacientes que vêm ao consultório demonstrando raiva, ira, dificuldade em perdoar, isso são artigos científicos, não só a experiência que eu tenho, mas artigos científicos trazem isso. Ou falta de gratidão. Esses pacientes, eles infelizmente, se eles não trabalharem esses sentimentos, se eles não trabalharem essas emoções e não derem vazão ou vamos trocar o eixo, trocar o relé, né? Eles vão acabar evoluindo muito pior do ponto de vista da doença. E aí eu não vou entrar de uma forma profunda em doenças psicossomáticas, que são claras e evidentes, em que a questão desses sentimentos, dessa vivência de cada dia, gerarem sentimentos. As doenças psicomáticas, elas são clássicas perante a isso. As doenças psíquicas também, elas estão muito relacionadas à forma como o indivíduo vê a vida, como o indivíduo encara como eu sou, quem eu sou, e como eu lido com o que está ao meu redor. Então, é primordial que tenhamos espaço para entender a sensibilidade na prática clínica de captar aquele paciente que tem raiva, que tem ira, que tem dificuldade de perdoar e que tem ausência de gratidão. E a gente vai aos pouquinhos abordando e fazendo entender, e trazendo, e aos poucos ele vai se despojando desses pesos, né? E ajudando, claro, muitos vão precisar, em paralelo do tratamento, um tratamento espiritual, em qualquer religião que ele possa estar ligado ou relacionado, se ele tiver isso. Ou podemos abordar essa temática perante até um próprio paciente que não tenha religião professa, que não tenha religião dissertada perante o seu médico, né? Então, a raiva, a ira, dão maior descarga de adrenalina, estão relacionadas a distúrbios do sono, distúrbios de memória, né? Aumenta o cortisol, aumenta o risco cardiovascular. Então, inúmeros estudos mostram que esses sentimentos ruins, ou um paciente que não esteja com a sua espiritualidade bem desenvolvida e bem trabalhada, eles podem interferir de forma negativa no processo terapêutico, né? Então, vários protocolos podem ser criados. Então, quais são 4 motivos básicos para abordar a espiritualidade no consultório, ou na prática clínica, ou no dia a dia? Porque as pessoas querem falar sobre esse assunto. Os pacientes querem ter esse espaço para falar, né? São poucos profissionais que abrem a fala ao paciente, além daquela anamnese fechada. Qual a sua idade? Por que o senhor está sentindo? Por que eu vou dar o remédio e vou lhe mandar para casa? Não. A gente precisa saber quem é ele, quem é essa pessoa. E a geriatria traz isso dentro dela, da formação do geriatra. Quem é essa pessoa? Quem é esse indivíduo que está interlocutando comigo? Quem ele foi a vida inteira, né? E isso vai interferir em todo o seu processo de doença e saúde naquele momento de vida, né? E há evidências científicas no impacto positivo na relação entre espiritualidade, religião e saúde. Tanto na saúde mental, quanto na prática de hábitos de vida, tanto na saúde física. Então, existem instrumentos que a gente pode utilizar. Inúmeros deles, um instrumento chamado FICA, né? Onde o F é fé ou crença. Você pergunta, você tem crenças que te ajudam a lidar com esses problemas, com os problemas da vida, com os problemas de saúde? O que te dá significado de vida? O que lhe dá significado em viver, né? O I quer dizer qual a importância ou influência. Você tem alguma crença específica que afete as suas decisões médicas ou o seu tratamento? E eu vou dar um exemplo muito que eu recebi como exemplo enquanto aluno, num curso que eu fiz fora do Brasil, foi de um muçulmano que deixou de realizar, muito simplificadamente, uma quimioterapia, porque ele não foi esclarecido que ele poderia realizar a prece dele
ajoelhado naquele momento, e mesmo fazendo a quimioterapia, ele poderia fazer a prática religiosa que ele cultivava. Então, em dizer que ele não podia, por uma dificuldade aí linguística, ou seja, de língua, era um árabe falando a língua inglesa, e houve uma dificuldade importante de comunicação, esse paciente deixou de fazer aquele tratamento e foi optado por um outro tratamento que não foi tão eficaz, e a família questionou a equipe de saúde por que não propôs aquele outro tratamento. E aí foi dito que ele não quis. E por que ele não quis? Porque ele não foi adequadamente esclarecido. E a prática religiosa dele estava sendo interferida naquele momento, mesmo pelo ruído de comunicação. E ele deixou de executar. Então, quantos tratamentos podem ser feitos ou não feitos, executados ou não executados, respeitando a fé professa daquela pessoa, né? Ou os desejos ou as vontades. E aí eu falo sobre diretivas antecipadas de vontade, testamento vital, que todos nós devemos fazer, né? Todos nós devemos pensar sobre algo que é muito vívido no dia a dia de cada um de nós, que é a única certeza que nós temos, que é o momento da nossa passagem, o momento em que nós vamos deixar de ser carne e passaremos a ser espírito. Então, essa hoje a gente, infelizmente, deixa para trabalhar esse conceito de diretivas de vontade ou testamento vital somente quando o paciente está agudamente enfermo. E, na verdade, a gente deveria cuidar disso quando temos saúde, né? Cuidar da nossa espiritualidade, cuidar da nossa consciência, cuidado de entender quem nós somos, o que nós desejamos e como podemos caminhar e como desejamos ter o nosso fim de vida digno, com respeito às nossas crenças, que os familiares possam respeitar as nossas vontades, que os filhos possam respeitar as nossas vontades, que todos que nos cercam possam respeitar aquilo que eu desejo e que eu não desejaria, né? E que quando eu não puder mais falar, que as pessoas executem aquilo que eu desejaria que acontecesse, e não que seja o desejo de uma outra pessoa. Né? E voltando ao questionário, fica a ser a comunidade. Se você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual, se ela lhe dá suporte, isso é importante saber, né? E ação no tratamento. Como você gostaria que seu médico ou profissional de saúde na área considerasse a questão religiosa e espiritual no seu tratamento? Isso é primordial. E a espiritualidade, ela pode, e muitas vezes para o paciente é um problema, porque dentro da própria família existem diferentes vivências espirituais, de espiritualidade, e diferentes crenças religiosas. Eu já pude, pela experiência, ver mãe decidindo por filhos sobre processos terapêuticos, quando esses filhos não mais puderam se... filhos adultos, não são filhos crianças, em que o filho tinha uma vontade e um desejo, porém a fé professa da mãe era contrária àquela vontade do filho, a esposa coadunava com a vontade do marido, os filhos coadunavam com a vontade do marido, porém, na discussão entre como vamos seguir, como vamos caminhar daqui para frente, a posição materna de estar totalmente contra a crença religiosa do filho e uma ideia diametralmente oposta, entendimento espiritual totalmente divergente, a mãe, no seu papel de mãe, queria impor aos filhos e à esposa e ao próprio filho a vontade dela. Envolvido aí sentimentos de dor, de luto, não conseguindo trabalhar adequadamente esse luto, mas como esses assuntos podem interferir no processo terapêutico de um doente. A gente fala, não vai acontecer. Acontece. Isso é o dia a dia em que nós que trabalhamos com geriatria, nós que trabalhamos com pacientes que têm uma vivência, quando a gente fala de conferências familiares, a gente aborda exatamente, além de inúmeros outros aspectos, o conceito da espiritualidade e das diretivas do paciente. Então, eu trago um artigo que fala sobre a influência da religiosidade, nas evidências que mostram que reduz o risco quem tem uma fé professa, quem tem uma prática religiosa durante o seu enfrentamento de um processo de doença, tem um risco de óbito 30% menor.
e ajustados com fatores outros, chega a ser 25% menor o risco de óbito dentro de um processo terapêutico. Sejam, no caso desses óbitos, são óbitos por doenças tratáveis, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, pneumonias, etc. Então, quanto é importante nesse momento de pandemia em que vivemos, que estamos todos sendo confrontados com o processo. E eu acho que isso foi um grande chamamento espiritual para todos nós. A morte ficou muito mais próxima de nós e a gente pode discuti-la de uma forma menos se despindo de um processo de tabu, né? E quebrando esse paradigma de discutir a morte. Por que não discutir a morte, né? Não estou dizendo que a gente vai festejar a morte, como algumas culturas fazem, mas, de certa forma, entender como ela se processa e entender que ela é um processo natural da vida, né? E vamos lutar pela vida sempre que possível, mas mais importante do que lutar pela vida é aliviar o sofrimento, é cuidar de quem está sofrendo, não só do ponto de vista físico, como espiritual. Então, Henrique Benito, da Universidade de Barcelona, é um médico oncologista que fala hoje, discursa pelo mundo inteiro, tem aulas, tem vídeos no YouTube, palestras dele são maravilhosas, que fala sobre como profissional, né, como devemos cuidar do outro de forma humana, né, e como devemos falar da espiritualidade na prática clínica. Mas para falar da espiritualidade e fazer um cuidado amplo, multidisciplinar, um cuidado integrado, a gente precisa estarmos íntegros, né? Olhar para nós mesmos e levar o conhecimento, e para que cada paciente possa dar a sua diretiva de vontade, ele precisa estar lúcido e íntegro do que ele deseja. Então, ele precisa mergulhar sobre o autoconhecimento, sobre conhecer a si mesmo. E aí, vamos mais uma vez fazer alusão ao que falamos nas outras palestras. A transição, o processo de reforma íntima, o processo de autoconhecimento, o processo de se conhecer e de se colocar perante as situações da vida, se melhorar a cada dia, né? Precisamos estar resilientes. Somos todos frágeis, somos todos vulneráveis, quer como carne, quer como espírito. E precisamos fortalecer não só o corpo físico, como o corpo espiritual. E para fortalecer o corpo espiritual, precisamos trabalhar a espiritualidade. E trabalhando a espiritualidade, e nos desenvolvendo na espiritualidade, e transcendendo esses sentimentos, transpondo esses sentimentos de raiva, de ódio, de amargura, de solidão, a gente vai conseguir mais saúde, mais equilíbrio, mais força, mais resiliência para as dificuldades do dia a dia. Então, para abordarmos o sofrimento da vida, para abordarmos o sofrimento de doenças ameaçadoras da vida, como essa pandemia, nos bate a nossa porta, a gente precisa ter empatia com o outro. Precisa organizar as emoções. E aí eu preciso perguntar, como eu me sinto, seja eu médico, assistente ou assistido, como eu me sinto perante essa condição? Quais são os meus medos? Quais são as minhas angústias? E a quem eu vou procurar para colocar esses meus medos e essas minhas angústias? Quais são as minhas vontades e desejos? O que eu desejo para mim? Quem eu sou? Como eu me compreendo perante a essa vivência física, né? E como eu quero caminhar? Quais são as minhas vontades e desejos? Quem me apoia? O que me apoia? Quem me apoia e quem me apoiará nas minhas decisões? Né? E quem eu vou solicitar, se necessário, para decidir por mim, quando eu não puder decidir por mim mesmo? Eu espero que tenha, esse universo de medicina e espiritualidade, tenha esclarecido ou poder trazer um pouquinho da discussão desse assunto. Obrigado e boa noite. Obrigado, Rafael. Eu acho que você foi extremamente feliz na colocação. A gente só pode agradecer aí o teu tempo. A gente sabe como é que é o teu tempo corrido, com todas essas tuas atribuições, eu particularmente conheço e sei que para você foi uma dificuldade, mas eu tenho certeza que também foi uma felicidade você poder falar aqui e se colocar dessa maneira,
que eu sei que é exatamente isso que você acredita, né? Eu agora vou passar para os nossos colegas, ainda está entrando gente aqui, e a gente não pode falar em medicina e espiritualidade sem falar no Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que foi quem preconizou isso, quem começou a estudar a glândula pineal com as suas atribuições. É através da glândula pineal, que fica mais ou menos aqui, entre os olhos, lá aqui no meio, pequenininha, de apatita. E ela é uma glândula extrasensorial, é o que nos conecta com a espiritualidade, é o que faz a nossa conexão com o outro lado. Vamos dizer assim, os médiums e as pessoas que têm essa sensibilidade é através da glândula pineal. Então, é uma colocação, eu quero aqui agradecer todo o conhecimento e a dedicação que o Dr. Sérgio Felipe tem tido. Ele criou a Unispírito, ele tem um trabalho em várias cidades, em vários lugares, inclusive em Uganda, e esse trabalho levando essa política do atendimento, de como atender, de como levar uma palavra de compaixão, de auxílio, de apoio às pessoas que estão em sofrimento. Eu, aproveitando a palavra sofrimento, me ocorre aqui uma frase, eu vou deixar essa frase para que o Celso depois faça a significação, quer dizer o seguinte: todo sofrimento que não tem significado torna-se uma doença. E toda doença que não encontram um significado, toda doença que encontra um significado traz a cura. O que eu quero dizer com isso? Quando você, é o que o Rafael colocou aí por várias vezes, quando a pessoa coloca que tem um sofrimento, que tem uma dor, que tem uma angústia, que tem uma raiva, essa raiva, amanhã ou depois, esse medo, essas mais águas, que são as mágoas, vão simplesmente trazer o quê? Elas somatizam doenças no nosso corpo físico. Então, eu vou passar agora para o Celso e depois faço uma rodada com todos os nossos companheiros. Segue daí, doutor Celso. Eu? Boa tarde a todos, boa noite a todos. Estamos aí, mais uma vez, participando, colaborando, ajudando essa nossa conversa muito interessante, que tem ajudado bastante todos nós a entender um pouco mais de como é que é esse processo, mente, corpo, espírito, saúde, doença, tudo. Então, a fala do Rafael foi espetacular, muito bom, Rafael, e o Márcio deu uma faladinha aí também. Então, agora, depois da fala do Rafael, a gente precisa entender que a ciência material e a ciência da espiritualidade têm que caminhar juntas. Não é possível mais ter um outro tipo de entendimento. Se era verdade lá atrás que o ser humano era um corpo, era isso, era aquilo, tal, somente um corpo, hoje essa verdade não caiu por terra. Por quê? Pessoas como o Rafael, o Márcio falou do Sérgio Felipe de Oliveira, e tantos outros profissionais da área da saúde, da área que cuida da vida, pode ser do corpo, da mente, mas que cuida da vida, muitos deles já estão migrando, sem falar no Paulo César Frutuoso e outros tantos, migram para isso, trazem esse conhecimento. Então é importante que a gente, sem ser o profissional da área, sem estar ali digamos, na ponta do entendimento, do conhecimento, das coisas que vão chegando, que a gente comece a perceber isso também. Porque todos nós, em um momento ou outro, seremos pacientes também. Então, a gente precisa ter aquela postura
de se colocar como alguém que é corpo e espírito, ao mesmo tempo. Encarnado, nós somos corpo e espírito, mas, além disso, nós somos um espírito. Então, nós precisamos estar cientes dessa realidade, né? Porque, através do entendimento dessa espiritualidade, ou da possibilidade de entendermos que somos espíritos e não corpo, ali tem uma linha de entendimento. Será que por trás disso aí não é possível entender como é que surge a doença? Ou ainda, será que a ciência da espiritualidade não pode nos mostrar como evitar o surgimento da doença ou o agravamento dessa doença? Então é importante a gente prestar atenção nisso que está sendo falado aqui, como pessoas que querem e buscam uma saúde melhor. Todo esse conhecimento trazido pelo Rafael, ele trouxe dados estatísticos ali grandiosos, estão à disposição de todo mundo. Isso não é um círculo fechado. Hoje, ninguém vai ser crucificado ou visto de uma forma estranha por questionar as coisas do espírito, porque somos espíritos. Então, é importante que a gente saiba e perceba que há todo um processo de conhecimento, de entendimento, que tende a nos ajudar, trazendo esclarecimentos e elucidações para que a gente possa ter uma boa vida agora e projetando, buscando a saúde mental, buscando a saúde física, buscando todo tipo de saúde emocional, psicológica, projetando mais à frente um pouco melhor de saúde, uma oportunidade que está vindo aí para a próxima encarnação. Aí o Márcio deu um toque lá, segundo, nas palavras de Viktor Frankl, a doença é um sentimento, é um sofrimento, melhor, é um sofrimento sem sentido, não é? Então, quando você começa a entender aquilo ali, a coisa muda de figura. Quanto dessa doença eu estou sendo responsável por ela? Eu deixo de ser uma vítima inocente das circunstâncias da vida e começo a me perceber como autor dessa coisa que é a falta de saúde que está sendo gerada por mim mesmo, pelos meus pensamentos, pelos meus hábitos, pelas minhas atitudes. Então, como o Rafael também citou, a mudança, a quebra de paradigma de pensamento, de hábitos e de atitudes. Isso é muito importante. Tá bom? Tá ótimo. Eu vou pedir para Simone, se a Simone quiser fazer alguma colocação em cima disso. Eu acho que tem que fechar os áudios aí. Senão a gente... Cadê a Simone? Onde está a Simone? Está aqui. Simone tem que abrir o seu áudio, eu vou fechar o meu, o Rafael fecha o dele também. Olá, Márcio, boa noite a todos. Bom, já foi muito bem colocado aí pelo Rafael, né, assim, ele foi bem abrangente, foi abordando de várias formas. E o que acontece? Esses pacientes, né, que somos nós também os pacientes, a nossa fé, né, a fé em Deus, a fé no médico, a fé naquilo que a pessoa acredita, né, não precisa ser Deus, mas se tem uma fé, acreditar em alguma coisa, acredita numa energia, já é um processo inicial de cura. E normalmente, você tem um médico que diz, eu confio no meu médico. E isso é fé. Né? Acreditar naquele médico, sabendo que ele é capaz, ele é competente de te ajudar a passar por um processo do físico. Né? E como a gente está falando dessa associação da espiritualidade com a medicina, esse seu médico te dando esse suporte, ou você tendo a confiança nele de que tudo vai se resolver, vai fortalecendo a sua fé também. Né? Uma coisa leva a outra. A fé vai fazer com que você tenha disponibilidade, disposição, levantar da cama e fazer o tratamento proposto pelo médico, acreditar no médico que aquele é o tratamento correto para você seguir adiante. E é isso. Então, baseado na fé, independente da religião ou religiosidade, você consegue ultrapassar, às vezes, barreiras que até os próprios médicos colocam como era um caso impossível. Como conseguiu esse resultado? Às vezes são resultados surpreendentes que causam até espanto até nos próprios médicos.
como uma pessoa consegue vencer, às vezes, um tumor, uma questão muito delicada, que às vezes passa assim, toma até aquela conotação de milagre, né? Porque a gente acreditando, tendo fé, a gente realmente atribui certas coisas aos milagres. Milagre é tudo aquilo que a gente não consegue compreender, tudo aquilo que a gente não consegue traduzir em palavras. Aconteceu uma mudança. Essa mudança aconteceu por quê? Será que foram os remédios que a pessoa tomou, o medicamento que o médico prescreveu, ela tomou direitinho? Ou será que foi alguma coisa além? Será que aquela pessoa que é religiosa, que tem aquela fé, é fervorosa, será que isso muda? Então, são assuntos importantes a gente debater e a gente também se inteirar, porque quando a gente se vê diante de uma situação dessa que todos nós estamos vivendo, até como o próprio Rafael colocou, a gente está diante de uma pandemia que muitas pessoas, às vezes, acabam se colocando numa posição de perder a fé, né, não conseguir encontrar uma resposta e acaba ficando fragilizado. E o que acontece? Vai abaixar a imunidade, né, o medo vai gerar pânico, vai baixar a imunidade e vai abrir portas para, de repente, se submeter a essa situação da Covid ou uma outra doença qualquer, né? Então, a gente precisa acreditar, e a fé vai fazer com que a gente olhe de forma diferente para uma situação, às vezes, que parece tão delicada. Teria muita coisa para falar, mas o nosso tempo é curtinho, mas eu queria só mostrar aqui que são informações importantes, até para a gente poder compreender, porque isso tudo fica muito vago quando você não tem, às vezes, uma confirmação, né? Imagens feitas através de exames de imagens, hoje em dia já mostram... tomografia computadorizada. Isso, Isso. Então, esses exames de imagem já mostram esse movimento que acontece dentro da nossa cabecinha ali bem claramente. Então, pessoas que têm uma religiosidade, uma fé, alguma coisa que move ela, essa força interior, ela às vezes ela consegue isso e é mostrado através de imagens, tá? Eu tenho uma imagem aqui que não está muito boa, não, mas dá para a gente entender. Isso aqui uma imagem, né? Uma pessoa que não está ali envolvida com fé ou com nenhum tipo de crença. E essa aqui já é uma pessoa que está meditando, já está passando por um processo de fé. Né? Então, existe uma mudança toda nessa informação através desses exames de imagem. E também foi feito o que foi chamado de fé de laboratório, imagens cerebrais de freiras e monges budistas que, durante oração e meditação, áreas do cérebro eram mais evidentes dentro daqueles exames. E aqui só para ilustrar isso. Então, isso aqui é uma pessoa que está, no caso desses monges, né, essas áreas do cérebro mais ativadas por conta da fé, por conta da oração, da meditação. E essa aqui é uma areazinha que é onde está ali a nossa razão. E quando a gente entra em meditação, a gente consegue entender esse processo, né? Você fica tão leve e começa a compreender um pouquinho essa imagem aqui. Você começa a ter uma mudança nas áreas realmente do cérebro, né? Então isso aí ficaria por conta do Rafael, se depois ele tiver alguma coisa para acrescentar. Eu acho bem interessante, ele vai saber falar muito melhor do que eu com relação a essas imagens, porque se a gente fica só nessa de falar, né, às vezes a gente não consegue enxergar, né? A gente às vezes precisa ver alguma coisa. Então, essas imagens, elas falam por si só. Tem aí, vocês podem pesquisar pela internet, muitos resultados dessa mudança aí nas imagens através desses exames. É isso, Márcio. Muito obrigada. Boa noite. Ok, obrigado, Simone. Muito bem colocado. Eu vou pedir agora ao Sérgio que colabore com o nosso trabalho. Cadê o Sérgio Murilo? Aonde está? Escondido. Deixa eu abrir aqui. Trocar para ele. Estou aqui, Márcio. Opa, então vamos nós. Pronto, já está com você. Está contigo a palavra, amigo. Bom, primeiro, boa noite a todos. Mais uma vez nessa roda de
amor e caridade, de acolhimento, para falar sobre um tema assim tão importante. O Rafael, você, Simone e Celso abordaram praticamente tudo a respeito do tema. Eu vou caminhar por um outro viés, né, mas que vai chegar lá ao encontro de tudo que está sendo dito aqui, notadamente essa última fala da Simone. Em 1935, foi feita uma experiência quântica, né, com relação a elétrons, chamada dupla fenda. E nessa experiência é que se percebeu que a luz poderia caminhar, ou seja, propagar-se como onda ou como partícula, em forma de pacote, por isso quantum, que é pacote. E ela foi extraordinária porque ela trouxe uma outra informação. O observador interfere no processo. Então, durante essa experiência, quando vocês puderem olhar aí na internet, né, vale a pena, observou-se que, quando se queria verificar uma coisa, se era por partícula, aparecia como partícula. Se quisesse verificar como onda, apareceria como onda. Ou seja, o observador interfere no processo. Aí eu passo para os anos 80 e um cientista japonês chamado Masaru Emoto, ele vai fazer uma outra experiência. Ele vai pegar água cristalina e colocar em determinados potes e vai submeter esses potes, vejam bem que coisa interessante, ele vai submeter os potes à ação da voz. Como assim? Esses potes de água cristalina estariam submetidos a orações. Outros potes, ele colocou os discursos inflamados de Adolf Hitler. Depois ele colocou, para mais alguns potes, ele colocou músicas de Mozart. E para outros potes, ele colocou um outro tipo de música que, por juízo de valor, aqui não cabe nem colocar. E ele foi fazendo isso, palavrões, palavras doces, né, palavras de carinho, ofensas. E o que o Dr. Masaru Emoto verificou e deixou isso no metrô de Tóquio durante muito tempo como uma experiência a ser observada pelas pessoas? Os cristais da água, quando submetidos a essas ações positivas, do amor, da fala do carinho, das músicas que elevavam e tudo mais, eles tinham uma conformação perfeita, ordenada e uma clareza na sua coloração. Do outro lado, havia um crescimento desordenado dos cristais e também uma cor marrom que se apresentava notadamente nesses que sofreram essa ação. Nós somos, como disse Einstein, nós somos energia densificada. Tudo é energia. Prótons, elétrons e nêutrons vão compor o átomo, que vai compor a molécula, que vai compor os tecidos, que vai compor os órgãos, os ossos, e esses elementos irão nos compor. Além do mais, nós, adultos, temos cerca de 60% de água no nosso corpo. Então, observe, qual é o maior observador do sistema, do seu sistema, ou seja, de você, seu maior observador. Existe um observador ordenador e organizador do universo. Essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Daí a perfeição de tudo no universo. Nada é por acaso. Mas o maior observador do seu sistema é você mesmo. Então, as doenças psicossomáticas, por exemplo, elas vêm função de uma dor da alma. Vem da alma para o corpo.
e o corpo vai se modificando em função de como você se observa. E se você, então, trouxer a fé e a esperança, se você trouxer a certeza e se você trouxer essa energia positiva, você fará um bem enorme à sua organização molecular. Nos velhos dicionários, a palavra lamento, a palavra tristeza, ela estava relacionada à depressão, estava relacionada à perda da capacidade resistiva do corpo, ou seja, uma interferência direta nas nossas funções defensivas orgânicas. Daí, se dois sujeitos receberem a mesma notícia de uma determinada doença, dois sujeitos que aparentemente naquele momento estavam em perfeita ordem, corpos malhados, com saúde externa, se eles receberem a informação de uma determinada doença grave, conforme se torne a sua reação psicológica e a sua possibilidade de acreditar e ter certeza e se sentir acolhido, o organismo de cada um reagirá, não só por serem indivíduos, mas reagirá de forma diferente. O que vai ao encontro de tudo aquilo que o Dr. Rafael, que a Simone, que o Celso e que você comentaram. Obrigado, Sérgio. Eu acho que está dando para a gente ter uma ideia do que é a medicina e espiritualidade, e como a gente já disse, que foi enfatizado agora pelo Sérgio também, o problema das doenças psicossomáticas, das doenças da alma, as doenças do espírito, aí vê a importância que existem nos psicólogos, nos terapeutas, nos psicoterapeutas, porque eles vão atuar justamente para que esses casos não se tornem crônicos e não saiam da alma e tornem-se doenças do corpo físico, o que realmente é um problema sério, né? Nós temos que trabalhar para que os médicos trabalhem menos. Eu acho que esse é o grande objetivo. Eu vou pedir a Josi, eu acho que está aí também. Quero saber se ela gostaria de falar alguma coisa. Cadê a Josi? Sim. Então, vamos lá, Josi. Fique à vontade. Estou fechando o meu microfone. Fique à vontade. Boa noite todo mundo. Eu queria falar de um outro lado, até remetendo ao que nós conversamos na semana passada sobre o autoconhecimento, porque a gente está falando nessa tarde sobre a dimensão espiritual do ser humano. E como o Dr. Rafael colocou, a espiritualidade é uma expressão da individualidade, ou seja, é intransferível também. Cada um vai ter a sua expressão de espiritualidade. Então, eu gostaria de chamar a consciência da gente, nesse momento, aquele nosso lado cuidador. Porque eu posso não ser psicoterapeuta, eu posso não ser psicólogo, eu posso não ser médico, eu posso não ser enfermeiro. Mas, com certeza, eu já tive um parente, um amigo, um próximo no hospital. E que, de repente, fui eu a única pessoa a visitar, ou aquela pessoa depende de mim, ou aquela pessoa, mesmo tendo uma família que o ampare, pode não ter o amparo espiritual dessa família. E será que eu posso ser agente nesse momento? E é daí que eu remeto a nossa conversa sobre autoconhecimento da semana passada.
Porque quando eu trabalho em mim o autoconhecimento, eu posso, então, abrir espaço para o afeto, abrir espaço para o respeito, abrir espaço para o amor. E quando eu me vejo diante daquele que eu conheço, que às vezes eu conheci porque fui visitar um parente no hospital e conheço aquele outro doente da cama ao lado, e que eu vejo que precisa de auxílio. E que auxílio é esse que eu posso dar nesse momento? Fiquem sabendo que através desse conhecimento que vocês estão tendo hoje aqui, por exemplo, o quanto é importante o respeito à espiritualidade de cada um, já é um gesto de auxílio que pode ser dado ao outro em cima da cama. Até uma palavra amiga para que ele saiba que ele merece respeito em suas vontades. Que ele merece respeito em como ele enxerga a vida. Porque, às vezes, a pessoa está realmente ali no hospital e tem uma crença, tem uma fé que professa e que é diferente da fé que a família professa, seja qual for. E não está sendo apoiado nisso, quando é um momento que ele mais precisa desse apoio. Então, simplesmente como cidadão, saber que ele merece respeito já é um passo muito grande adiante. Porque pode ser nesse momento que essa pessoa encontre forças, encontre auxílio e encontre o resgate da própria fé. A gente já viu aqui, até por todos os encontros que a gente já fez, que muitas vezes a gente só resgata a nossa fé numa crise, não é mesmo? Às vezes a gente só resgata a fé em cima de uma cama de hospital. Mas não precisa ser assim. E se a gente já vem trabalhando antes com a nossa fé, se a gente já vem trabalhando antes no caminho do autoconhecimento, nós podemos ser força aliada a todos aqueles que nos cercam. Aquele vizinho que é até o vizinho chato, mas que está precisando da nossa ajuda nesse momento e que, de repente, está doente em casa e que precisa de uma palavra. Aquele pai, aquela mãe que a gente brigou a vida inteira e que agora só depende de nós. E depende de nós com essa abertura e com esse respeito. Ou será que somos nós, esses algozes familiares, que queremos delimitar para nossos filhos e para nossos próximos que tipo de fé eles devem seguir? Esse é um pensamento e uma reflexão. Será que eu estou respeitando aquela pessoa que eu amo tanto, naquilo que ela acredita? Será que eu estou dando espaço para essa pessoa que eu amo tanto ser quem é? Então vamos lembrar disso, porque todos nós, em algum momento da vida, seremos também cuidadores, independente da profissão que nós exercemos. Nós seremos cuidadores, poderemos ser cuidadores e poderemos ser excelentes cuidadores. Cuidadores afetivos, cuidadores respeitosos. Essa é a minha palavra de hoje. Obrigada. Obrigado, Josi. Você realmente está preparando para a gente poder fazer o nosso fecho. Eu quero, antes de fechar, eu quero passar para o Rafael a palavra de novo, já que ele fez toda essa colocação, se ele quer fazer mais algum tipo de colocação em cima, para que a gente possa ir caminhando para o nosso encerramento da nossa live. Rafael, está contigo. Obrigado a todos. É um grande prazer estar falando aqui com vocês, aprendendo a cada dia com cada um de vocês. A respeito do que você falou, Márcio, no início, depois da minha fala, eu não citei especificamente alguns profissionais que militam na questão da espiritualidade e saúde
né, espiritualidade e ciência, porque eu quis fazer esses autores, o Sérgio, que é grande contribuidor, o doutor Paulo Roberto Frutuoso, que eu conheço pessoalmente, tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, são grandes pessoas que trabalham nessa esfera, porém, eles falam muito especificamente da questão da medicina e espiritualidade ligada à doutrina espírita. E eu quis aproveitar esse canal, eu sei que a gente nós todos aqui professamos a fé espírita, a gente sabe o quanto, passando pelo que o Sérgio falou, o quanto as doenças, Sérgio falou, as doenças do corpo físico, do corpo espiritual, né, as doenças do espírito se materializam no corpo físico. A gente sabe disso, porém eu quis fazer uma fala mais ecumênica, do ponto de vista religioso. E, portanto, eu não fiz essa pontuação tão específica de doutrinadores da medicina e espiritualidade exclusivamente dentro da fé espírita, que explica bastante coisa. Falando sobre o hidróxido de apatita, sobre a questão da espiritualidade, as tomografias, as ressonâncias, mostram que as pessoas que têm mais mediunidade e espiritualidade, essas pessoas têm uma maior concentração de cristais de hidroxiapatita na hipófise. E por isso elas se comunicam mais, conseguem essa interlocução com o plano superior, ou processos mediúnicos acontecem de forma tão mais contundente. E aí a gente já tive a oportunidade de ouvir várias palestras, tanto do Dr. Sérgio Felipe quanto do Dr. Paulo Roberto Frutuoso, e são palestras brilhantes, e a gente sabe que os grandes religiosos, sejam eles espíritas, né, e muitas vezes os cristãos, sejam eles ortodoxos ou não, eles usam, ou judeus, usam protetores, né? Os judeus usam quepá, os papas usam um cone aqui, aquele chapéuzinho como um cone, ou aquele quepazinho estilo católico. Isso tudo é para proteger o chakra coronal, onde se faz a principal interlocução com a espiritualidade. Mas isso é muito específico do ponto de vista de medicina e espiritualidade, e eu quis trazer mais o sentimento da escuta empática, da espiritualidade, do cuidado. Então, falando o que a Simone, tocando no que ela falou que eu poderia explicar melhor, realmente, as pessoas que oram, que rezam, a gente tem os centros ligados ao prazer, ligados às emoções. Esses centros cerebrais são mais ativados durante esse processo de oração, de autoconhecimento, e a gente pode falar também, por um lado budista, de meditação, né? E quanto isso é benéfico na prática. E aí a gente tem uma série de outras coisas, que são terapias contemplativas, que seria outro momento, uma outra fala em outro momento. Seriam terapias contemplativas, né? E falando no que a Josi tocou agora, eu acho que ela foi ela foi cirúrgica, direto ao ponto, que todos nós somos cuidadores do espírito. Só que eu fiz um chamamento para a classe de saúde, né? Que se distanciou tanto do cuidado individualizado e que muitas vezes, pelo correr do tempo, não consegue ter essa escuta empática, né? Essa escuta de cuidado, essa escuta de entender o ser humano na integralidade, na sua pessoalidade, né? Nós tornamos tão frios e tão em defesa dos nossos sentimentos e ficamos tão distantes do nosso autoconhecimento que a gente não consegue desenvolver. Muitos de nós, na saúde, não conseguimos desenvolver uma escuta empática. E quando o paciente vem falar da sua fé, da sua espiritualidade, do seu desejo, das suas vontades, a gente coloca isso como de lado. Eu sou o dono do conhecimento, eu tenho a ciência ao meu lado e eu digo o que tem que ser feito. E aí eu digo e o paciente obedece. E não é assim a relação. A relação ela tem que ser construída, a relação de cuidado vai muito além da relação de tratamento, né? O cuidado, como a Josi falou, ela engloba muito mais um simples tratamento. Porque um tratamento, eu proponho, o paciente faz ou não.
Um cuidado eu dou, eu ofereço, e o paciente aceita ou não. Mas, de certa forma, quando você é empático o suficiente e tem uma escuta ativa perante aquela pessoa, seja você profissional de saúde ou não, como a Josi falou, a gente consegue conduzir esse processo de cuidar de uma forma mais ampla, de uma forma mais generosa, de uma forma mais caridosa e de uma forma mais eficiente. E aí eu vou falando sobre a mãe do cuidado paliativo, vou trazer 2 frases dela que são primordiais, que é a Cicely Saunders. Quem queira buscar a história dela, é uma história belíssima. Ela foi enfermeira e depois fez medicina, fez psicologia. Ela é uma mulher maravilhosa. E ela fala uma frase dela: ao cuidar de você no momento do seu final de vida, eu quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento de sua vida e que faremos de tudo que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a ter um processo de bom morrer, como para também você viver até o último dia, viver bem até o último dia de sua vida. Outra frase dela, que é muito clássica, é: o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida dele. Então, nós, profissionais de saúde, temos que saber abordar e cuidar do sofrimento humano. E rapidamente respondendo a pergunta no chat, Isso. que a Júlia fez, se eu não me engano, se há algum impedimento legal na realização dos últimos desejos de pacientes terminais, não há nenhum impeditivo legal. A legislação respalda o paciente querer exercer seus últimos dias em casa. É possível, infelizmente, a gente não tem muitos serviços estruturados, mas existem já profissionais capacitados e habilitados a dar esse tipo de cuidado. E os hospitais estão preparados para amparar as famílias nisso? Nem todos, Josi. Muitos hospitais, a gente fala de atenção, o hospital amigo da criança, o hospital amigo do idoso, mas a gente não fala o hospital que ampare o doente, que escute o doente, né? No hospital doente não é atender as vontades de hotelaria, a comida mais gostosa, é a escuta ativa do doente, a escuta do sofrimento, a escuta da dor. E quando a gente fala de tratamento, a gente tem que levar o conceito de dor total. A dor não é só física, a dor é espiritual também. E a gente tem que saber abordar essa dor num contexto mais amplo. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos. Eu iria fazer esse questionamento que a Josi colocou agora no final, mas você já se antecipou e já encerrou. Excelente, excelente. Amigos, eu quero só agradecer a todos a presença, os terapeutas, os amigos que estão aqui nos assistindo, e dizer que provavelmente amanhã nós vamos estar com o nosso amigo Tiago vai passar a preparar, e amanhã provavelmente já vai estar no Facebook da CBPR. E assim que eu puder, eu também estou fazendo e estou colocando no YouTube. Eu criei um YouTube específico para a CBPR, para que todos os vídeos possam ir para lá. Vocês podem se cadastrar no canal, clicar lá no sininho, que se Deus quiser vai ficar tudo bem aí toda vez que a gente botar um vídeo. E a ideia é colocar bastante, porque quanto mais a gente for colocando, mais a gente está ajudando pessoas. O objetivo é única, exclusivamente esse. Eu vou terminar essa de uma maneira um pouco diferente. Me chegou há pouco tempo uma mensagem de um amigo muito querido, do Átila Vicente, um amigo meu. A boa parte. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Jesus, Lucas 10:42. Aí diz assim: não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas.
O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a revolução. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carregar o adubo indispensável à sementeira, vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. Olha o que a gente fala da apreciação, olhar só de um lado. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que nós estamos evoluindo. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser um enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobre agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos, essa é para nós agora. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Ao porvir, gente. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Extraído do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Federação Espírita, capítulo 32. Bom, com isso, meus amigos e irmãos, eu agradeço a presença de todos, eu vou pedir permissão e vamos encerrar essa nossa live. Namastê, amigos. Que assim seja. Que Deus esteja com todos. Oi, Márcio. Só um minuto, Rafael.